Pode o homem guardar a lei de Deus? Claro que pode. Claro que o homem pode guardar a lei de Deus por um motivo. Que Deus deu a lei para o homem guardar. E Deus, o Senhor Deus, nosso Pai, jamais criaria uma lei pelo qual o homem não pudesse obedecê-la. Seria um pensamento triste pensar que Deus pudesse criar uma lei da qual o homem não tivesse força para obedecer. Seria muito triste. Somente o inimigo de Deus e da verdade pode colocar isso na cabeça de muitas pessoas, para elas acreditarem que Deus criou uma lei que o homem não pode obedecer. Se Deus tivesse criado essa lei antes do pecado, a gente poderia pensar assim: quando Deus criou a lei e deu para o homem era sem pecado, ele tinha condição de obedecer. Depois que o homem pecou, ele perdeu as condições de obedecer. Mas isso não é verdade, porque quando Deus criou a lei dos 10 mandamentos, escreveu ela com seu dedo em tábuas de pedra e entregou lá para Moisés entregar para o povo, o mundo já estava em pecado há muito tempo. Ele deu a sua santa lei para o homem depois do pecado. E como Deus é sábio, amoroso, fiel, bondoso, misericordioso, paciente, Ele não criou uma lei que seja impossível de ser obedecida. Lá em Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que podemos guardar a lei, desde que o Espírito de Deus esteja fortalecendo nosso coração, nossa mente. Deus jamais criaria uma lei para que os homens não tivessem condição de obedecê-la. Jamais ele faria isso. Mas Satanás coloca isso na cabeça do povo. É impossível guardar a lei. Olha que bem. É impossível guardar a lei. Não. É possível guardar a lei, desde que a pessoa seja uma pessoa que tenha comunhão com Deus. Agora, o homem, por conta própria, por seus próprios méritos, sem a comunhão com Deus, ele não guarda, ele não consegue guardar, não é só a lei, não. Qualquer outra coisa, ele não consegue. Então, é claro que Deus jamais daria, né, uma lei para seus filhos que fosse impossível de obedecer. Será que é tão difícil guardar a lei de Deus? Vamos só fazer um raciocínio de inteligência. Vamos pôr a nossa inteligência para funcionar. A pouca inteligência que Deus nos deu, nós vamos colocar ela para funcionar. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. É difícil adorar um Deus único. Medita você mesma. Você medita. É difícil adorar um único Deus, o Pai, sem precisar de adorar uma trindade, sem precisar de adorar uma divindade pagã, sem precisar de adorar um Deus trino ou um Deus triuno. É difícil ter apenas um Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é difícil. Só é difícil para aquelas pessoas que não querem entender a verdade, não quer obedecer a verdade, ou uma pessoa que tem um espírito do maligno, um espírito de mentira, um espírito de engano, um espírito do Satanás. Se a pessoa tiver, aí ele não consegue, ele vai por dificuldade, ele não vai aceitar. O segundo mandamento pede para não adorar imagem e escultura. Aí vem a pergunta:
É difícil viver nesse mundo adorando a Deus em espírito, em pensamento e em verdade, de acordo com a Bíblia, sem precisar de usar imagens de escultura, figura ou coisas criadas por homens. Não é difícil. É mais fácil, é muito mais fácil adorar a Deus, adorar um Deus vivo, em espírito e em verdade, do que adorar Ele em formas de répteis, figuras, imagens e outras coisas mais. Agora vem a terceira pergunta, o terceiro mandamento. É difícil viver nesse mundo sem precisar de ficar falando o nome de Deus em vão, em brincadeira, em piada, falar assim de qualquer forma, irreverentemente. É difícil? Não. Só para aquelas pessoas que é viciado no pecado, que ama o pecado, que é idolatrado pelo pecado, que é vencido pelo pecado, que tem boca suja. Essas pessoas, elas soltam o nome de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora e de qualquer jeito. Não é. Agora vem a quarta pergunta. É difícil também guardar o quarto mandamento? Santificar o dia do sábado, descansar no sábado, louvar a Deus especialmente no sábado, dedicar o sábado só para adoração e louvores a Deus. Esse mandamento aí eu já digo que é mais difícil. Para muitos é um mandamento mais difícil, não vou negar. Para quem trabalha como empregado, é uma pessoa que trabalha carteira assinada, trabalha empregado, ela tem compromisso com a firma, com a empresa que ela trabalha, ela tem que ganhar o salário dela para manter a família, e ela aí já vai depender de muita fé. Vai precisar ter fé em Deus, que Ele é o provedor. Aí eu já falo que já é difícil. Mas se a pessoa não for uma pessoa empregada, que ela trabalhar por conta própria, ela ter seu serviço autônomo, é muito fácil guardar o sábado. É um prazer, é um deleite. Talvez seja o mandamento mais fácil para ser obedecido, se a pessoa não tiver emprego fixo. Então nós vemos aí que não é difícil guardar a lei de Deus. Não é difícil, não é impossível. Uma pessoa, por mais fraca que ela seja, por mais sensível que seja, se ela tiver fé em Deus, se ela tiver conhecimento da verdade, elas vão obedecer o quarto mandamento e vão sentir bem. É mais fácil do que essas pessoas que não guardam dia nenhum. Que as pessoas que não guardam dia nenhum, elas cansam mais, elas estressam mais, elas têm mais dificuldade. E as pessoas que guardam o sábado, eles têm mais deleite, têm mais prazer na vida. É o contrário, é mais leve guardar o sábado que não guardar dia nenhum. Só é impossível guardar os mandamentos da lei de Deus para aquelas pessoas que não têm o Espírito de Deus. Quando vem uma pessoa falar, nossa, guardar a lei é difícil demais, é impossível guardar a lei. Ah, como é cansativo, como é difícil, como é doloroso. Pode saber que essas pessoas não é nada na vida. Porque o Senhor Jesus disse que o meu jugo é suave e meu fardo é leve.